A pergunta que nós vamos responder hoje é: essa atual guerra que está acontecendo em Israel, envolvendo algumas nações, envolvendo alguns grupos específicos, seria o cumprimento de uma profecia? E sim, você está no canal certo. Eu havia proposto a todos que durante alguns meses nós vamos estar aqui ao meio-dia respondendo perguntas, conversando sobre vários assuntos, inclusive sobre profecia. Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje o assunto profecia está invadindo o manual do casamento e também está pelo o nosso canal exclusivo de profecias, que é o Manual da Profecia, respondendo a uma pergunta que eu recebi há alguns dias e decidi fazer esse vídeo para a gente conversar nesse dia, nesse almoço. A atual guerra que está acontecendo em Israel é um cumprimento de uma profecia? E se for, o que os cristãos devem esperar para os próximos dias? Bem, obviamente eu não vou fazer com vocês um estudo, não quero fazer um vídeo longo, eu vou ser bem sucinto, bem direto em relação ao que está acontecendo atualmente. Quando nós falamos de Israel hoje e todo esse cenário de guerra, existe sim um cumprimento profético bem específico, mas que não diz respeito especificadamente com Israel. Eu explico. Quando nós estudamos Mateus 24 e nós percebemos que nós já estamos dentro desse período em que o mundo vive de rumores de guerra e de guerras e muito próximo estamos de um cenário de guerra mundial. Então, essa guerra hoje em Israel ela é muito expressiva. Por quê? Porque ali nós temos, primeiro, um conflito que é mais do que milenar. Nós temos um envolvimento direto e indireto de outras grandes nações, que são potências nucleares no mundo, que também estão financiando, participando dessa guerra, direto ou indiretamente, até o momento. Nós temos dois povos bem específicos, né? Os judeus e os árabes, que há muito tempo não se dão, agora tendo mais um conflito, só que agora já é briga de gente grande. Podemos colocar que todas as guerras anteriores era coisa de menino, sabe menino quando brinca lá no terreiro, lá no quintal? Pois é, era aquelas brigas. Agora trata-se de briga de gente grande. Ou seja, quando nós olhamos algumas profecias sobre esse cenário de que o mundo viveria grandes rumores de guerra e grandes guerras, esta guerra que está acontecendo agora envolvendo Israel, ela se enquadraria nessa profecia. Assim como o que está acontecendo na Rússia com a Ucrânia e outros cenários de rumores de guerra ao redor do mundo. Pois bem, aí talvez agora você me pergunta assim, Diego, mas a Bíblia cita Israel em cenários de guerra e certamente não é uma profecia isso que está acontecendo, porque Israel vai se levantar, vai construir o terceiro templo, isso, aquilo. Deixe-me explicar para você de uma maneira bem simples, para que você entenda. Quando nós falamos de Israel com a referência bíblica, o que você precisa entender? Quem foi a nação de Israel? Quando Deus tira os descendentes de Jacó, que havia recebido o nome de Israel, do Egito, ele leva para a terra de Cã, que era dos descendentes de Cã, chamado terra de Canaã, que eram os descendentes de Cã. Cã perdeu as suas terras, as suas descendências perderam essas terras, quando Cã comete pecado contra o seu pai, de ver a nudez dele logo após o dilúvio, e ele é amaldiçoado pelo seu pai. Então, nós temos esse cenário. O povo de Israel, as tribos que saem do Egito, recebem uma terra, eles se organizam nessa terra, e Deus dá o nome deste aglomerado todo de Israel. Então, é o nome que Deus deu à nação, envolvendo 13 tribos.
São 12 tribos envolvendo 10 descendentes direto de Jacó, de Israel, mais 2 descendentes de José. E aí nós temos uma 13ª tribo, que é a tribo de Levi, que são os levitas, que agora iriam cuidar do santuário. Então ali nós temos a nação de Israel. A nação de Israel, segundo a Bíblia, ela dura até quando? Quando agora você tem o reinado de Salomão, que é logo após o reinado do rei Davi, você tem o reinado de Salomão, Deus manda uma profecia dizendo que a nação de Israel seria repartida, dividida em 2. Então, 10 tribos iriam compor agora a nação de Israel, tendo a sua capital na Samaria, em Samaria, que foi fundada tal cidade, e essa cidade se tornou a capital de Israel. E você tem outras 2 tribos que compôs, então, o povo judeu, que basicamente era a tribo de Judá e, salvo engano, a tribo de Benjamim. Então agora você tem 2 nações. Nação de Judá, cuja capital era Jerusalém, e você tem a nação de Israel, cuja capital era Samaria. Pronto. Agora, Judá, quando fala-se de Judá, esquece Israel. Não existe mais Israel em Judá. Não existe. Existe uma nação chamada Judá, cuja capital era Jerusalém. Existe uma nação chamada Israel, cuja capital era Samaria. De repente houve essa atualização. 2 povos diferentes. Descendência de Davi continuou reinando em Judá, lá em Jerusalém. E agora você tem outras genealogias, outros reis reinando em Israel. Pronto. Dividiu-se a nação. Então, quando nós falamos de judeus, esquece a nação de Israel. Esquece. Quando nós falamos de Israel, esquece os judeus. Porque são 2 coisas, 2 nações, 2 descendentes totalmente distintos. Nós não podemos misturá-los. Se nós misturarmos os israelenses, os israelitas e os judeus, só porque tem uma determinada descendência, então nós temos que juntar também os ismaelitas, porque eles também possuem descendência, quando nós chegamos, por exemplo, em Abraão. Se assim o for, nós também temos que juntar os descendentes de Cã, porque também são descendentes de Noé. Então, entenda, israelitas e judeus, segundo a Bíblia, depois dessa divisão, são povos distintos. Eles tiveram reis distintos, tiveram profetas distintos, e quando o próprio Jesus foi questionado por uma mulher samaritana, ele destacou que existia essa diferença, mas que o Salvador vinha de uma genealogia judaica, que a salvação vinha dos judeus. Ponto. Perfeito. Passado mais um tempo, um pouco antes do cativeiro babilônico que Judá veio a sofrer, nós tivemos um cativeiro assírio sobre Israel. Quando os assírios tomam Israel, tomam Samaria e dispersa os israelitas pelo Império Assírio, a Bíblia fala que desde então Israel não se levantaria mais e que eles viveriam em cativeiro e dispersados pelo mundo até hoje. A expressão que a Bíblia usa é o até hoje. É interessante que quando a Bíblia cita o até hoje é porque não há previsão de que aquilo iria se reverter. Então, Israel deixa de ser nação quando os assírios vão lá e tomam Samaria. Pronto. Israel deixa de existir. Não existe mais Israel na Bíblia. Israel deixou de existir porque os assírios tomaram. Existiam os judeus até o cativeiro babilônico, quando agora eles vêm, tomam Jerusalém e eles vão para o cativeiro babilônico. Havia uma profecia específica de que por 70 anos os judeus ficariam em Babilônia, ficariam no cativeiro, depois eles voltariam. Os judeus voltaram para Jerusalém, reconstruir a cidade, conforme havia uma profecia também,
e chegar até os dias de Cristo. Nos dias de Cristo, e isso é interessante destacar, por quê? Porque Jerusalém ela é reconstruída 70 anos depois do cativeiro de Babilônia, mas Jerusalém não pertencia aos judeus. Eles estavam sob cativeiro babilônico. Depois eles ficaram sob cativeiro dos medo-persas. Depois eles ficaram sob um cativeiro dos gregos. Depois eles ficaram sob um cativeiro romano, assim como era nos dias de Cristo. Depois que sai do domínio dos romanos, aí você tem os assírios tendo domínio sobre o território, né, de Jerusalém. Depois você teve o Império Otomano, os árabes e assim por diante. Então, Judá nunca mais voltou a ser independente. Nunca mais. E os judeus foram sendo espalhados pelo mundo. E então, o território dos judeus, lembra que Israel não se fala mais, porque os assírios tomaram, dividiram os territórios e tal. Os judeus ainda estavam ali em Jerusalém, porém não pertenciam mais aos judeus. Até a Segunda Guerra Mundial, o território que hoje chama-se de Israel era dividido entre outras nações. Então, o Líbano tinha uma parte, a Síria tinha uma outra parte. Você tinha toda essa divisão até que chegamos na Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, eis que os Estados Unidos, diante de uma perca de domínio territorial, principalmente naquela região do Oriente Médio, tiveram uma grande ideia. Vamos reconstruir o Estado de Israel. Só que olha que curioso, nós vamos reconstruir o Estado de Israel com judeus. Agora, note que Israel era uma coisa, judeus era outra coisa. De repente eles falam assim, vamos construir um Estado de Israel com os judeus. Essa distinção, Estado de Israel com os judeus, envolve uma questão religiosa, porque enquanto a nação de Israel ela teve todo um declínio de adoração, de religiosidade, e ela perdeu a sua identidade, porque o povo foi dispersado, os judeus mantiveram a sua identidade religiosa, mantendo ainda seus cultos, sacrifícios, etc. e tal. Lembrando que os judeus não creem em Jesus. Tá bom? Para os judeus, Jesus não veio. Para os judeus, aquele Jesus da história foi apenas uma pessoa que se passava por Deus, um blasfemo, que inclusive os próprios judeus, representados pelo sacerdócio, pelos fariseus, pelos políticos da época, crucificaram Jesus. Então os judeus não creem em Jesus, mas os judeus tinham uma identidade religiosa muito poderosa. Então agora vamos fazer um Estado de Israel, devido à referência bíblica, com os judeus. Olha que loucura. E vamos colocar a capital de Jerusalém. Só que Jerusalém era dividida, já tinha gente lá. O monte aonde ficava o templo, que era a principal referência de culto, de religiosidade dos judeus, agora estava tomado pelos árabes, pelo Islã. Então não tinha como recuperar isso. E então, diante desse impasse, eis a proposta de uma nova capital. Então agora a capital de Israel é Samaria de novo? Não, porque Samaria é uma referência que os judeus não gostam. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram o povo de Israel. Então agora temos uma nova capital, Tel Aviv. Então vamos agradar judeus e israelitas. E então agora começa-se a chamar todo mundo que é de Israel ou todo mundo que é judeu, voltem para a terra que lhes pertence. Mas já tinha gente lá. E aí agora, nesta atual Constituição de Israel, vamos entender que, olhando biblicamente, você separar um território e você falar assim, ó, aqui é Israel. Primeiro, a Bíblia cita que essa Constituição de Israel, ela jamais voltaria. Então, mesmo que você tenha os mesmos territórios retomados e dizendo que pertence a Israel, a nação de Israel, ela já se perdeu ao longo do tempo. Entende? Só que agora você tem uma nação de Israel composta por judeus.
o que é contraditório pela história. Entende? Então hoje você tem judeus tomando posse de um nome de uma nação cuja qual eles eram inimigos. E aí, diante deste cenário, suscita-se doutrinas que ficam muito confusas. Porque agora os judeus que habitam num território, numa nação chamada de Israel, cuja sua capital é em Tel Aviv, que convivem em harmonia com os israelitas de Samaria, com os judeus de Jerusalém, com os seus povos inimigos, que agora residem sob o mesmo lugar, eles têm uma religião que também ingressou ali dentro, chamado de cristianismo. Aí você pensa, por que o cristianismo hoje em Israel é tão forte? Primeiro, porque o pai de Israel, dessa nação que hoje nós conhecemos, chama-se Estados Unidos da América. Estados Unidos da América é um país cristão. Então, naturalmente, a influência cristã deveria ser muito forte ali. Segundo, olha que curioso, os judeus que habitam em Israel não creem em Jesus Cristo. Por que eles tornaram, então, aquele lugar um ponto, um marco turístico em relação a Cristo para o mundo, se eles não creem nisso? Qual que é o sentido disso? O grande sentido é que os judeus que lá habitam, eles não têm poder sobre isso. Assim como eles não têm poder de ir no monte que para eles é sagrado e adorar a Deus, porque os árabes lá estão, eles também não têm o poder de tirar a referência de Cristo daquele lugar, mesmo que eles não creiam naquilo. Por quê? Porque aquilo pertence aos americanos. E aí é tão curioso porque criaram-se um roteiro turístico naquele lugar, falando assim, olha, porque Jesus passou aqui, Jesus fez isso aqui. Só que presta atenção, de Cristo até os dias de hoje, várias nações já dominaram aquele território. E você sabe que culturalmente, sempre que uma nação que tem uma referência religiosa muito forte é dominada, a primeira coisa que o dominador faz é destruir essas referências. Então, qualquer lugar que tivesse como uma referência religiosa, naturalmente deveria ser destruído. E aí, curiosamente, nas últimas décadas, quando os Estados Unidos tomam aquele território e fala que ele pertence aos judeus, faz toda essa bagunça histórica envolvendo o nome de Israel, o nome dos judeus, agora começou a aparecer pontos turísticos. Olha, porque Jesus andou aqui, olha, porque Jesus fez. Aí você vai lá conversar com os judeus, eles não estão nem aí, ninguém garante, não sei se é aí, não sei se é. Aí você vai ver os guias falam assim, não, indícios apontam que foi aqui. Uai, mas indícios pode apontar que foi aqui na minha casa também, ué. Eu pego um monte de pedra ali e falo, olha, porque houve um momento que Jesus também passou por aqui. Eu tenho os mesmos indícios que o povo de Israel tem. E é tão curioso porque isso foi vendido para o mundo, para que o mundo de maioria cristã olhasse para Israel e protegesse Israel geopoliticamente. Por quê? Porque Israel é onde Jesus andou. Porque Israel é a nação que Deus constituiu. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Só que você vai ver biblicamente, não tem mais isso. Quando a Bíblia, depois de Cristo, cita alguma coisa referente a Israel ou cita referente a Jerusalém, a Bíblia chama de Nova Jerusalém. E uma Jerusalém que vem do céu. Não é a reconstrução desta que foi condenada. Não é uma reconstrução dessa que foi tomada por outros povos. Simplesmente não existe. E agora os cristãos saem das suas cidades, dos seus países e vão para lá ver o quê? Pedras. Olha, porque essa pedra aqui, Jesus espirrou perto dela. Olha, porque essa pedra, Jesus andou. Mas tem prova disso? Não, mas indícios apontam que foi aqui. E aí agora nós temos uma fé baseada em ver pedras. E aí quando nós entendemos esse cenário, que você olha e fala assim, tá, mas hoje, quando fala do território de Israel, quem é Israel? Bem, o sistema político de Israel não foi aquele instituído por Deus. A divisão das terras, dos povos, numa herança que Deus havia constituído aos descendentes de Jacó, também não se vê lá.
A organização geopolítica desse Estado de Israel nos dias de hoje também não foi constituído por Deus. Quando você vê a divisão histórica do povo, da sua cultura religiosa e como está inserido hoje naquele território, também não se vê nenhuma referência. Quando você vai para a Bíblia, você não tem nenhuma profecia dizendo que agora tudo seria junto e misturado e iriam cumprir um propósito amando de Deus. Não tem. Mas o que você tem? Uma nação que é dominadora no mundo, que pegou um território, fez com que voltasse judeus, efraimitas, israelitas, enfim, qualquer descendente de Israel, voltem, venham para cá, nós vamos proteger, nós vamos ocupar esse espaço que até então estava ocupado por outros povos. Povos esses que, curiosamente, são inimigos dos Estados Unidos. Então, trouxe os Estados Unidos uma instabilidade para o Oriente Médio, sob uma justificativa, colocou o cristianismo envolvido no meio para a publicidade de tal ação, e, infelizmente, muitos cristãos hoje se envolvem com isso. Acreditam que Israel tem que ser o destaque do mundo, que Israel vai se erguer novamente, que Israel vai ter um rei que vai vir por parte do Senhor, que o terceiro templo vai ser construído, mesmo Cristo sendo morto justamente por causa do templo, que ele falou assim, olha, eu vou destruir esse templo em 3 dias, ele vai ser reconstruído em mim. E a Bíblia cita isso claramente. Os judeus negaram isso. A obsessão deles com o templo era tão grande que eles mataram o Senhor do templo. E aí hoje, mais uma vez, eles defendem essa bandeira sob uma confusão histórica terrível e muitos cristãos se deixam levar. Então, existe alguma profecia específica sobre Israel hoje? Naquela Israel? Absolutamente nenhuma. Nada. Porque hoje aquilo lá é apenas uma confusão geopolítica. Quando alguns olham e falam assim, nossa, porque os cristãos têm que orar por Israel. Gente, desde o início do conflito eu citava para vocês. A maneira, historicamente, com que você vê que os Estados Unidos impôs a retomada da posse de alguns territórios, agindo com aqueles que ali já estavam, é algo muito cruel. A maneira com que Israel vem expandindo o seu território é de uma maneira muito cruel. O que aconteceu do ataque do Hamas contra Israel no início desse ano, ou no ano passado, não me recordo, foi de fato algo muito terrível, típico de guerra. Mas o que Israel fez depois disso foi muito cruel. Foram crianças, foram mulheres, foram escolas, foram hospitais, foram centenas de ataques. Foi um amontoado de pessoas igual você faz com gado quando você leva para um matadouro. O que Israel fez em Gaza foi terrível. O que fez de assassinatos em mesquitas, o que vem fazendo com o cenário de guerra, agora fazendo com o Líbano também. Então, quando você vai observando o cenário, Israel não se distingue de nenhum dos outros povos dessa terra. Não existe nada que você olhe e fale assim, não, eles são diferentes. Existe Deus ali. Não, não existe. Existe uma covardia, existe uma guerra, existem interesses que vêm de outras nações. E, na verdade, é só um cenário de que o mundo está à beira de uma guerra mundial. Pessoas, povos em guerra, todos contra todos. Nesse cenário tem alguma nação que a gente vai falar, nossa, Deus vai levantar uma nação. Não, Deus não vai levantar uma nação, Deus vai levantar um povo. E isso a Bíblia cita. Outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas uma nação, não. Israel foi rejeitado e Deus executou sua sentença no cativeiro assírio. Os judeus foram condenados e rejeitados quando crucificaram o seu rei. Hoje, o que nós temos são descendentes, são pessoas, são gentios que obtêm a salvação não por meio de uma nação, mas por meio de Cristo. Se você é cristão e você busca Cristo, você está de parabéns. Se você é um cristão que acredita, deposita sua fé sob Israel, olha, tem muita coisa errada nas suas crenças. Acho que você precisa
estudar um pouquinho mais essa palavra. E aí? Foi tranquilo o seu almoço? Hoje eu trouxe, né, esse assunto porque me pediram. Se vocês acharem que tudo bem, de vez em quando a gente trazer assuntos assim para esse horário do almoço, para a gente conversar, eu vou trazer outros temas também, tá? Sempre que vocês me questionarem sobre coisas que estão acontecendo no mundo, que tiver à luz da Bíblia, eu trago. Eu sei que para o Manual da Profecia, tá tranquilo, que é o outro canal que nós temos, que falamos só sobre profecias. Aqui no Manual do Casamento, são assuntos referentes à Bíblia e eu acredito que pode agregar, tá? Se você não se incomodar, você que acompanha o Manual do Casamento, sempre que puder, eu vou trazer isso daqui para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe, conceda a vocês um ótimo dia e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.